Então, olá, irmãos e irmãs, vocês que são, desejosos de conhecer um pouco da história da igreja. Eu vou fazer aqui uma série de 3 vídeos falando um pouquinho sobre um dos grandes acontecimentos da Igreja Católica no século XX, no século passado, que foi o Concílio Vaticano II. O concílio que foi esse grande momento em que a igreja, atenta aos sinais do tempo e da história, fez uma grande reunião, uma grande convocação de bispos, sacerdotes, religiosos, leigos e leigas, para refletirem sobre os rumos da igreja no mundo. Então esse foi o primeiro concílio em que a igreja tratou de modo assim fundamental as questões da sua relação com o mundo. Esse concílio não foi um concílio dogmático, não foi um concílio assim estritamente teológico para a defesa das verdades da fé, mas foi um concílio em que a igreja estava se abrindo ao diálogo com o mundo, com o tempo, com a cultura e com a história. Uma pequena imagem aí para vocês observarem todos os bispos, os peritos, os teólogos, todos reunidos, claro, com a presidência do Papa João XXIII, que abriu a primeira sessão do Concílio Vaticano II. Então esse é o Papa João XXIII, um Papa que teve um pontificado, de certa maneira, assim, breve, 6 anos de pontificado, se eu não me engano. Ele foi escolhido, como Papa de transição, mas no seu curto período na Cátedra de São Pedro, ele fez esta grande revolução na igreja, uma revolução positiva, uma revolução no sentido de nos convidar a refletir sobre o papel da igreja no mundo. A igreja, ela é sal da terra, a igreja, ela é luz do mundo e, portanto, não pode se esquivar, dos eventos, dos acontecimentos da própria história. Então o Papa dizia: nenhum medo, o Senhor está presente, um novo tempo começou. Nós encontramos, infelizmente, ainda nos dias atuais, muita resistência por parte da própria igreja, muitos católicos, muitos sacerdotes, muitos bispos, muitos leigos, inclusive, resistem ainda às mudanças, às transformações e às inovações propostas pelo Concílio Vaticano II, mas elas são essenciais para que a igreja possa estar presente no mundo, na história, como sinal de Deus, não como aquela que julga, que condena, mas como aquela que dialoga, como aquela que exerce no seu munus a prática, a atitude do próprio Jesus, que escuta, que acolhe e, claro, que orienta e que aconselha as pessoas. Dizia o Papa João XXIII no discurso de abertura, veja que interessante. Então são palavras do próprio Papa João XXIII na abertura do concílio. E ele dizia o seguinte: vou abrir a janela da igreja para que possamos ver o que acontece do lado de fora e para que o mundo possa ver o que acontece na nossa casa. Belíssimas palavras do Papa João XXIII. Vou repetir. Dizia no discurso inaugural: vou abrir a janela da igreja para que possamos ver o que acontece do lado de fora e para que também o mundo possa ver o que acontece na nossa casa. É a concepção, é a percepção de uma igreja atenta aos sofrimentos, aos dramas da humanidade. O Papa João XXIII percebe que até aquele momento a igreja olhava muito para ela mesma, mas era necessário que ela voltasse o seu olhar para o grito dos sofredores, para as chagas da humanidade, para o mundo que vivia num período de guerra fria, de conflitos, o comunismo instalado pelo mundo, também o regime capitalista devastador
né, destruindo o trabalhador, destruindo a vida humana. Então o Papa estava convidando toda a igreja para que pudesse, né, enxergar o mundo à sua volta, mas também convidando o mundo, isso é interessante, convidando a sociedade como um todo, a humanidade, para conhecer aquilo que acontece dentro da nossa igreja. E dizia o Papa, nesse discurso de abertura, ainda no dia 11 de outubro de 1962, João 23 continuava dizendo: a finalidade principal deste concílio não é, portanto, vejam, a discussão de um ou outro tema da doutrina fundamental da Igreja, repetindo e proclamando o ensino dos padres e dos teólogos antigos e modernos, que se supõe sempre bem presente e familiar ao nosso espírito. Observem que o Papa deixa bem claro que o objetivo, a finalidade desta grande reunião, nós chamamos de concílio, em latim concilium, concílio, reunião, conselho. O objetivo, portanto, não é defender, não é fazer apologia da doutrina cristã, dos dogmas de fé, até porque eles já estão instaurados, já estão legitimados pela fé dos fiéis, pelos sensus fidei. Então a igreja, ela já tem consciência da sua identidade, daquilo que ela já está organizada, a sua vida doutrinal, a sua vida doutrinária, sacramental, pastoral. Então, por isso que o Papa deixa bem claro logo no início que não é o objetivo da igreja, naquele momento, discutir questões relativas, né, à doutrina, porque isso já está definido pela tradição, pela patrística, pela escolástica, pelos grandes teólogos e teólogas, místicos e místicas da igreja. Mas naquele momento, década de 60, a igreja estava se abrindo ao diálogo com a cultura moderna. Então, o que é um concílio? A gente escuta muito na igreja, né? O Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II, até porque esse foi o último concílio que nós tivemos, né? O último concílio que a igreja reuniu foi na década de 60, então o Vaticano II. Então, provavelmente porque houve um Vaticano I no século XIX e houve outros dezenas de concílios, mais de 20 concílios, em que a igreja se sentou para discutir as suas questões internas e, claro, também as suas questões externas, a sua relação com o mundo. Então, o que é um concílio? É uma reunião convocada pelo Papa. Então, observe, somente o Papa tem o poder, a decisão de convocar um concílio. Entre os membros do mais alto clero, como cardeais, bispos de todo o mundo, com o objetivo de discutir, definir, deliberar sobre questões de doutrina, fé, pastorais, costumes e da religião cristã. Então nós observamos que todo concílio ele é reunido, o Papa sempre convoca um concílio para tratar desses temas fundamentais aí, que são relativos à doutrina. O que é a doutrina? São os elementos que estruturam a nossa fé. São os elementos que fundam, que dão sentido ao nosso crer, ao nosso se relacionar, à nossa vida de comunidades. Então isso é a doutrina, é aquilo que estrutura a nossa caminhada na igreja. Depois, assuntos relativos à fé, pastorais, costumes e da religião cristã. Então, vocês vão observar, nós vamos observar que o Vaticano II, ele foi um concílio estritamente pastoral, ok? Então, o Concílio Vaticano II, ele deu uma ênfase muito grande à dimensão pastoral da igreja. O que é a pastoral? É a igreja preocupada com os problemas que afligem os seus fiéis, políticos, econômicos, sociais, culturais e assim por diante. Então, esse concílio tem esse caráter eminentemente pastoral, voltada para os problemas, para os conflitos, para os desafios da humanidade. Tem um documento do concílio muito bonito chamado Gaudium et Spes. Depois veremos nos próximos vídeos esse documento detalhadamente, mas só para lembrar, esse documento no primeiro capítulo vai começar dizendo que
as alegrias, as tristezas, as angústias e os sofrimentos do homem de hoje são também as alegrias, as tristezas, as angústias e os sofrimentos da igreja. Então, na Gaudium et Spes, a igreja deixa bem claro que é missão deste concílio orientar fiéis, pastores, para que haja esta correta relação da vida das pessoas. Então, igreja, hoje nós falamos muito, uma palavra as pessoas não gostam, mas a igreja encarnada, engajada nas lutas das pessoas. Então, o concílio é isso, uma reunião geralmente convocada, geralmente não, sempre convocada pelo Papa, é o Papa que tem o poder de convocar esta grande reunião, esse grande concílio, esse grande conselho, para discutir assuntos relativos a quê? Doutrina, fé, questões pastorais, costumes e questões relativas à religião cristã. Quais são os objetivos, do Concílio Vaticano II? Então, esse concílio, cada concílio tem um objetivo específico. Por exemplo, o Concílio Vaticano I, ele é convocado no século XIX para que a igreja possa legitimar a sua autoridade, para que a igreja possa combater o racionalismo, o iluminismo, correntes filosóficas que tentavam tirar da igreja a sua autoridade, a sua missão salvífica na humanidade. Então, cada concílio tem objetivos estabelecidos. O Concílio de Trento, por exemplo, o objetivo do Concílio de Trento, convocado no século XVI, depois da Reforma Protestante, ele tem por objetivo combater, declarar o avanço, a expansão protestante e reafirmar a doutrina católica diante de outras doutrinas que procuravam minar os elementos da fé católica. Então, esses concílios, o Concílio de Trento no século XVI, o Vaticano I no século XIX e o Vaticano II no século XX, no século passado, são concílios que cada um tem os seus objetivos. Então, esse concílio que nós estamos estudando aqui, estou fazendo essa pequena aula para vocês, o objetivo do Vaticano II, primeiro, discutir a ação da igreja nos tempos atuais. É fundamental, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente possa entender que a igreja ela é instrumento de salvação do mundo, sim. A igreja ela é a continuação da missão salvífica de Cristo, claro que é. Temos convicção clara disso. Porém, a igreja é também samaritana, a igreja é também pastora. Então deve cuidar das pessoas, cuidar dos seus fiéis, cuidar dos sofrimentos da humanidade. E como é que a igreja cuida dos seus filhos e filhas? Estando atentos às suas necessidades espirituais, mas também físicas e materiais. Então, não é possível que fechemos os olhos para tantos sofrimentos pelos quais a igreja tem passado, os fiéis têm passado. Por isso, um dos objetivos é discutir a ação da igreja nos tempos atuais, claro, naquela época, na década de 60 e hoje, porque o Concílio Vaticano II, apesar de mais de 50 anos de promulgado, continua sendo atual e precisa, inclusive, ser revisitado, ser colocado em prática, porque, infelizmente, nós temos assistido muitos movimentos contrários à reforma da igreja, contrários, inclusive, às novidades propostas por este concílio. Nós tendemos muito ao fechamento. A humanidade tem essa característica, a igreja, por estar no mandato também, diante muitas vezes, dos desafios, há uma tentação muito grande ao fechamento em si mesma. Não é momento de se fechar, é momento de dialogar. O que caracteriza a cultura contemporânea não é o fundamentalismo, não é o fechamento, mas é sim a capacidade de dialogar, de construir pontes. E a igreja tem essa preocupação com o Vaticano II. Pontes entre a igreja e o mundo. Portanto, se abrir aos problemas atuais. Depois, promover um incremento da fé católica, uma saudável renovação dos costumes do povo cristão. Isso aí nos lembra algumas mudanças no campo litúrgico, no campo sacramental, no campo pastoral que houve na igreja após o Concílio Vaticano II. E uma das grandes mudanças da época
foi justamente o fim da missa em latim, em que o sacerdote celebrava de costas. Outras mudanças nos costumes estão relativos à nomeação de ministros, leigos e leigas da palavra, da Eucaristia, da caridade, para colaborar na missão pastoral das paróquias. São apenas algumas das mudanças, né, nesse ponto aí dos costumes do povo cristão. E claro, com o tempo nós vamos perceber e encontrar e discutir sobre outras mudanças importantes. A igreja muda para melhorar a relação dos fiéis com a igreja. Terceiro ponto, atualização e abertura da igreja. Vejam, quando nós falamos em atualização e abertura da igreja, não estamos falando em relativizar a fé, em abandonar os alicerces, os fundamentos da nossa fé católica. Ao contrário, significa reforçá-los, readmiti-los, né? Fazer com que o mundo possa conhecer esses elementos que dão sentido à nossa fé. E convidar a humanidade a dialogar, a entender também. Por isso que o Papa dizia no início, o concílio tem por meta fazer com que o mundo perceba aquilo que se passa dentro das paredes da nossa igreja. Portanto, é isso, a atualização e a abertura. Atualizar por quê? Porque o mundo muda, porque a sociedade evolui, né? E a igreja precisa, de certa maneira, né, se adaptar aos novos tempos, entender as novas mudanças, as novas concepções de vida, de valores, mas uma vez não para ceder a uma mentalidade que negue a vida, que negue os valores, mas para poder dialogar, para poder entender este mundo. Se a igreja não dialoga, ela não entende. E esse é um dos grandes problemas do mundo atual. Por não dialogarmos, nós não entendemos o que o outro fala. Então a igreja quer se atualizar, mas para isso tem que se abrir a este novo mundo. Depois, uma nova orientação pastoral à igreja. Uma nova orientação pastoral. Hoje nós temos aí a riqueza da igreja, dos grupos, dos ministérios, né, das comunidades de vida, das comunidades consagradas, né, dos grupos de liturgia, dos missionários, homens rezando o terço, mulheres evangelizando, homens leigos e leigas anunciando a palavra de Deus, as comunidades com a sua vida própria, se organizando até economicamente. Isso é bonito, isso foi o Vaticano II. Leigos celebrando, visitando, levando a Eucaristia aos domingos, celebrando a palavra de Deus, testemunhando a fé. Era isso que o Vaticano II queria. Por isso que é importante estudá-lo e continuar mergulhando nas riquezas deste concílio. Depois, veja interessante, o quinto ponto significa apresentar e explicar os dogmas católicos ao mundo moderno, mas sempre fiel à tradição. Excelente esse ponto. Vejam, apresentar e explicar ao mundo os dogmas católicos. Vejam, a igreja não pode deixar de anunciar ao mundo a sua fé, os seus valores, os seus costumes, a sua tradição, os seus dogmas. Porém, como vivemos numa sociedade marcada muito pela dimensão crítica, então é fundamental que isso seja apresentado de maneira amorosa, de maneira dialógica, não impositiva, né? Não ditatorial. Por isso a abertura do concílio. Então nós precisamos como católicos, a igreja precisa dialogar com o mundo e apresentar ao mundo os seus valores para que assim o mundo possa entender e possa perceber que a igreja está aqui como uma colaboradora na construção do reino de Deus, que passa diretamente pela igreja, querida, instituída pelo próprio Senhor e Salvador Jesus. Portanto, é o objetivo apresentar e explicar os dogmas católicos ao mundo moderno, um mundo muito racionalizado, um mundo muito materialista, muito hedonista, é verdade, mas este mundo não pode ser condenado nem criticado. É preciso apresentar uma nova proposta. Um dos desafios da igreja, mais do que condenar e criticar, é dialogar com este mundo. O mundo é esse, não será outro. O mundo é esse, nós vivemos um mundo das redes sociais, um mundo em que todo mundo tem liberdade para falar o que quer, em que todo mundo pode postar vídeos, textos, criticando, né, negando verdades de fé, atacando a própria igreja. O mundo é esse. Diante disso, o que faremos? Vamos dialogar. Vamos aplicar a pedagogia do Senhor Jesus, da escuta,
do diálogo, da acolhida, mas apresentando sempre e sendo fiel àquilo que nos sustenta como igreja, sendo fiel à tradição apostólica, sendo fiel aos valores do Evangelho. E por último, o Papa João XXIII dizia: imaginava o concílio como um novo Pentecostes. Que bonito, não é? Então, o que é que o Papa João XXIII pensava? Pensava que esse concílio seria como um novo Pentecostes. Nós sabemos que a igreja, lá em Atos dos Apóstolos, ela nasce como Pentecostes, quando o Espírito Santo vem sobre os discípulos reunidos com Maria, e ali a igreja ela é apresentada ao mundo. Estamos agora vivendo o tempo pascal e chegaremos, em breve, nós chegaremos, a viver a festa de Pentecostes, após 50 dias após a ressurreição do Senhor. Mas era isso que o Papa sonhava, que o Concílio Vaticano II fosse um novo Pentecostes, um novo avivamento da igreja. Era muito comum naquela época a palavra em italiano aggiornamento, significa atualização. Se atualizar para melhor entender o mundo em que estamos inseridos. Então, irmãos e irmãs, esse vídeo foi o primeiro, ok? Depois nós teremos outro vídeo onde eu vou tratar especificamente de cada sessão do concílio, e de como foram organizados e redigidos os documentos que dão, que são o coração do concílio. São as chamadas constituições, e alguns decretos também que estabelecem parâmetros para a vivência da fé. Espero que vocês tenham gostado, que possam curtir o vídeo, que possam divulgar, que possam compartilhar, mas que possam, sobretudo, entrar no canal. Se inscrevam, por favor. Eu agradecer a presença de cada um de vocês nesse nosso trabalho. Então, essa é a nossa missão. Eu sou o professor Lázaro, professor formado em filosofia, em teologia, trabalho em escola pública, escola do Estado, exercito a missão aí de levar a palavra de Deus através da formação, através do estudo, através da reflexão. Obrigado a vocês, fiquem todos com Deus, espero que tenham gostado. Divulguem, compartilhem, espalhem. É preciso conhecer. Não podemos amar de modo profundo aquilo que não conhecemos. Então, o amor exige conhecimento, exige aproximação, exige zelo, e isso é a igreja. A igreja é o objeto do nosso amor. E por isso precisamos conhecê-la para melhor amá-la, para melhor anunciá-la e, sobretudo, para melhor vivermos nesta igreja querida, sonhada pelo Senhor. Um abraço e até a próxima.